meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vox NGR. Meus amigos, minhas amigas, hoje, dia 19 de outubro de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista. E como sempre, eu quero começar o programa já agradecendo aos meus amigos e às minhas amigas inscritos no canal, os novos inscritos e os futuros inscritos. Muito obrigado, você que se inscreve e acompanha a Rádio Vox NGR pelo YouTube, no meu canal do YouTube. Muito obrigado, você que acompanha a minha página Rádio Vox NGR e Rádio Vox NGR Várzea. Muito obrigado a todos vocês, né? Inscrevam-se no canal, na página, dê essa força aí pra gente, dê o seu like, deixe a sua observação, é muito importante. Compartilhe os vídeos da Rádio Vox NGR, que tem assuntos importantíssimos para todos vocês, tá bom? E vamos começar então o programa Ponto de Vista hoje, sem maiores enrolações, e já chegando junto, porque eu disse alguns vídeos atrás que eu iria mudar um pouquinho o estilo e ia chegar chegando, porque nós estamos num momento decisivo e tem muita coisa errada rolando por aí. Meus amigos, minhas amigas, vejam vocês, eu sou evangélico há mais ou menos aí uns 30 anos. Antes eu era católico, fui crismado, batizado, fiz primeira comunhão lá por 10, 11 anos, né? Tinha uma santa de coração, Santa Rita de Cássia, rezava para ela, e depois, há uns 30 anos atrás, eu me converti, entrei na Igreja Deus e Amor, depois fui para Universal, depois fui frequentando outras igrejas. Há 12 anos atrás, quando eu casei novamente, a minha primeira esposa faleceu, que Deus a tenha, e aí 12 anos atrás eu casei novamente no civil, no religioso, e a minha esposa, bem como a família toda, mora lá em Santa Isabel. Minha esposa é evangélica da Assembleia de Deus e veio morar aqui em Várzea Paulista, obviamente, depois do nosso casamento. E ela então, conversando, disse como que nós faríamos aí, né? Eu estava em outra denominação, era na Assembleia e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu passo para a Assembleia, passei para a Assembleia de Deus, tenho carteirinha de membro da Assembleia de Deus aqui em Várzea Paulista, Ministério de Belém, fui batizado lá na igreja do saudoso pastor Rezende, né? Alberto Rezende, que infelizmente faleceu de Covid. Teve um irmão dele também, a esposa também contraiu Covid, mas está aí, graças a Deus, está bem. Mas o pastor e o irmão do pastor, infelizmente, não tiveram aí oportunidade, né, de lutar contra o Covid, não tiveram forças, e Deus houve por bem chamados. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu venho já reiteradamente avisando vocês lá em vídeos desde janeiro, em vídeos anteriores, desde janeiro, que quando a eleição chegasse nessa reta funilaria, chegariam apenas os dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Isso eu venho dizendo desde janeiro, certo? E que o filho do Bolsonaro esteve em Boston, se eu não me engano, na Igreja Lagoinha de Boston, e lá eles bolaram um plano de como é que eles iriam utilizar a Marcha para Jesus e as igrejas em prol do Bolsonaro. E o que o Bolsonaro fez? Ele perdoou as dívidas que as grandes igrejas têm com o imposto de renda, que chega aí a mais de R$ 1 bilhão. Igreja Renascer, Plenitude, Internacional da Graça, Universal, várias assembleias de Deus, inclusive a do Malafaia, por isso ele defende tanto. Todas essas, então, tiveram seus impostos perdoados e ficaram, então, comprometidas a defender o Bolsonaro. Aquelas marchas para Jesus que houveram durante esse ano aqui,
aquela multidão de gente que ia, obviamente que iam para a marcha para Jesus, para ouvir a palavra de Deus. O Bolsonaro usava as imagens para dizer que o povo estava ali, né, para ouvi-lo, usava nas campanhas dele. Ele fez a mesma coisa. Veja bem como é esse senhor, presidente da República, que muitos dizem que é um mito, que é de Deus, de Messias. Veja o que ele tem feito. Ele colocou evangélicos contra maçons. Maçonaria, que muitos acham que é uma sociedade secreta, né? Eu tenho amigos maçons que dizem que não, que é uma sociedade discreta. A loja maçônica, ela age discretamente, inclusive a loja maçônica é que ajudou as igrejas aqui, né? A maioria das igrejas evangélicas a se instalar no Brasil, ajudou os missionários da Assembleia, então, quando chegaram aqui no Brasil, então tem esse vínculo, sim, com a maçonaria. Mas o Bolsonaro jogou a igreja evangélica contra os maçons, chateou evangélicos, chateou os maçons. Depois ele jogou os seus apoiadores contra a igreja católica, naquela passagem lá pelo Círio de Nazaré, e depois na Basílica em Aparecida do Norte. Então, quer dizer, ele só causa confusão, só causa divisão. Como que pode ser de Deus uma pessoa dessa? E veja aqui, né? E hoje muitos pastores fazem uma defesa enfática. Por quê? Porque querem se ver livre das dívidas e tal. E as outras igrejas menorzinhas, igrejinhas que tem aí, às vezes na esquina aí da rua onde você mora, nos bairros aí mais pobres, eles seguem as grandes. O Malafaia está pregando a favor do Bolsonaro, vou pregar a favor do Bolsonaro também. O Bispo Macedo está pregando a favor do Bolsonaro, vou pregar também. E essas igrejas menorzinhas, esses pastores menores, que cuidam ali de 15, 20, 40 pessoas, vão nesse embalo. Porém, não são todos os evangélicos. Hoje mesmo, eu vi um vídeo aí do Lula junto com evangélicos, com a Marina Silva, com a senhora lá que foi governadora do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, e outros pastores se reuniram porque o Lula ia entregar uma carta aos evangélicos. Agora, vocês vejam bem o que estão dizendo. Lula vai fechar as igrejas, tomem cuidado, e sei o que e tal, né? E olhem os pastores. Então, o Bolsonaro foi batizado, pastor Adeovaldo, lá no Rio de Jordão. O pastor está preso. Malafaia tem processo. Aquele que usou dinheiro para consertar os dentes, tá? Tem processo. O pastor que estava preso, acusado de pedofilia, um pastor do Rio de Janeiro, manifesta apoio ao Bolsonaro. Bispo Macedo, dono da Record, da Igreja Universal e do Partido Republicano, manifesta apoio ao Bolsonaro. Tem também vários processos. Macedo foi, inclusive, preso. É um ex-presidiário, como o presidente Bolsonaro gosta de dizer, né? O presidiário. O Bispo Macedo foi presidiário. O Malafaia foi conduzido à delegacia, quase preso também, né? E outros. O bispo da Renascer teve problema nos Estados Unidos com dinheiro dentro da Bíblia, né? O Estevão Hernandes e a Sônia, né? Certo? Então, nem todas essas igrejas são santinhas, né? Tem Deus, falam na verdade mais do demônio, do Lúcifer, do que tem Deus nas pregações, né? Entrevistam demônios, tudo foi justiça, tudo fingimento. Algumas pessoas que manifestam nessas igrejas ou manifestam ali por uma questão psicológica ou por indução, né? Por hipnose. Eu posso depois fazer um vídeo a respeito disso daí. Como é que você faz isso? Ou são atores contratados para fingir que são manifestados ali. Porque o demônio, todos nós sabemos, está preso no inferno.
Está preso lá. Vai ser libertado depois, aí mais para frente, né? Mas, por enquanto, ainda não passou os 1000 anos dele. Então, o que se manifesta em algumas manifestações que são reais são espíritos que estão vagando por aí e que fingem ser alguma coisa que não são. Essa que é a realidade. Mas voltando aqui ao foco do programa, deixa eu ler aqui uma questão para que vocês entendam bem quem é um, quem é outro. Aqui já está então. Eu já coloquei para vocês o que é que Bolsonaro fez. Deus, pátria, família, né? Bolsonaro que gosta tanto de família, já tem 3. A mulher dele ficou um pouquinho, passou um pouquinho da idade, ele trocou por outra. Teve alguns filhos, inclusive tinha traído a primeira mulher, trocou por a segunda, teve filhos aí com a segunda, aí a segunda começou a não querer segui-lo, né, seguir as suas ordens, e queria entrar para a política. Ele colocou o filho mais novo dele, o Carluxo, que era o mais novo na época, contra a mãe. Ele tinha 17 anos, foi disputar a vereança do Rio de Janeiro lá contra a mãe, ganhou, depois criou uma confusão na família, né? Depois ele se separou da mulher, aí casou com a dona Michele, que muitos dizem ali que era uma senhora, uma mocinha que andava por ali fazendo alguns favores ali, né, para deputados, tal, bem rodadinha, segundo o que me informaram, né? Pois é. E aí o Bolsonaro, que tem esse costume de olhar uma mocinha novinha, bonitinha, olha que bonitinha, chamou a atenção dele, né? E ele então acabou casando com essa moça chamada Michele, que tem família complicada com a justiça, família complicada com o tráfico de drogas. Ela mesma chegou a ser presa por isso também, a mãe também, um avô pedófilo, um tio pedófilo. Essa é a família do Bolsonaro, de Deus, né? Podem consultar aí no Google, no YouTube, que vocês vão achar. Consultem. Quem não quer acreditar, não precisa acreditar em mim, eu não sou dono da verdade. Consultem aí que vocês vão ver. Pesquisem antes de saírem compartilhando qualquer bobagem que colocam nos grupos de vocês aí de WhatsApp. Pesquisem quem é a pessoa, certo? Pois bem, Bolsonaro gosta, né? Sempre chamou atenção, menininhas bonitinhas, e deu esse quiprocópio todo aí nesses vídeos. São 2 vídeos já que aparecem com ele falando que as meninas venezuelanas novinhas de 14 anos estavam se arrumando para fazer programa. Depois a Michele ficou aborrecida porque uma jornalista disse então que se a filha dele estivesse arrumando é para alguma coisa assim. Ora, a filha dos outros está se arrumando lá, pobrezinha, é para ganhar vida, para fazer coisa. A dele não. Né? É claro, nenhuma nem outra é assim. Óbvio que não é. Né? A menina, filha do Bolsonaro, não tem culpa de nada dessas coisas. É uma mocinha ainda. Né? Aquelas meninas lá também não tem culpa. Depois ele fez um vídeo pedindo desculpa, sem falar nada, sem pedir nada. Uma desculpa fajuta, com a mulher dele olhando para ele assim, tá fazendo bico. Né? Vocês viram, tenho certeza disso. Mas eu quero dizer então aqui questão sobre o Lula agora, o presidente que vai vencer a eleição no dia 30. Dia 30. Dia 1º nós vamos já ter aí um novo presidente eleito. Veja aqui, para que vocês tomem ciência. Eu sei que meus amigos bolsominions, vocês estão aí, estou vendo vocês aqui. Veja bem, algumas questões que eu vou trazer para vocês. E rapidamente, já para terminar aqui o programa. Lula sanciona a lei que garante personalidade jurídica às organizações religiosas, às igrejas evangélicas, do dia 22 de dezembro de 2003. O Lula sancionou a lei que daria essa personalidade jurídica, então, às igrejas que não tinham, certo? Segundo o pastor, questões polêmicas como o casamento de pessoas, tal, não era permitido nas religiões, deixará de ter interpretações jurídicas equivocadas, já que o Código Civil permite tipo de união. Antes poderíamos ser processados se recusássemos o casamento, por exemplo, homossexual dentro das igrejas. Agora, não mais, certo? A nova lei
também irá evitar desestabilizações jurídicas, como as ocorridas no caso do rompimento societário em empresas tradicionais. Vai prevalecer o Estatuto das Igrejas, certo? Então é isso. Eu estou procurando aqui, mas eu não tenho o número da lei, mas está aqui a reportagem de 2003, né? Dia 22 de 12 de 2003, uma reportagem que foi colocada aí nas redes às 16 horas e 53 minutos. Pois bem, vou ler aqui uma outra questão aqui. Olha, Lula sanciona a lei que cria o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Comemoração anual será 60 dias após a Páscoa. Religiosos fizeram oração pela saúde da ministra, na época ainda era ministra, Dilma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira, dia 3, a lei que cria o Dia Nacional da Marcha para Jesus. A comemoração ocorrerá anualmente no primeiro sábado, 60 dias após o feriado da Páscoa. Em cerimônia reservada, os representantes das principais denominações evangélicas estavam presentes, tais como Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra e Igreja Batista. E é isso. Tem mais coisinhas por aqui. Eu vou ler e já vou terminar o vídeo rapidinho, prometo para vocês. No enfrentamento das muitas mentiras que o adversário inventa sobre sua relação com as igrejas e a religião, o presidente Lula, que é cristão, que acredita em Deus, ele é católico, tem repetido que a espiritualidade e a fé das pessoas não devem ser exploradas com objetivos políticos. O adversário, no caso ali, é o Bolsonaro. E foi por essa postura que Lula criou o Dia do Evangélico. Estadista, democrata, o ex-presidente evita, inclusive, visitar cerimônias religiosas em períodos eleitorais, exatamente por entender que religião pertence ao sagrado e não pode ser usada para buscar votos. A história de Lula é um exemplo desse respeito máximo à fé das pessoas, que deve ser professada da forma como cada um quiser. Numa nação laica como o Brasil, cabe todas as crenças, nenhuma deve ser desrespeitada. Cabe ao Estado criar condições para que isso aconteça em plenitude. E foi isso que Lula fez enquanto presidente da República. Ao longo de 2 mandatos, assinou diferentes leis para que isso acontecesse. Uma das leis foi a Lei número 12.328, Lei 12.328, de dezembro de 2010, que instituiu 30 de novembro como Dia Nacional do Evangélico, em homenagem aos seguidores das religiões evangélicas. A data, feriado em algumas localidades, é celebrada com festas, cultos e encontros de música gospel. Então, o Lula fez todas essas coisas aí. Criou o Dia do Evangélico, criou Marcha para Jesus, deu porte jurídico para as denominações, para as igrejas, e agora esse pessoal vem e diz que o Lula vai fechar a igreja, que é contra, quando no período em que ele e a Dilma eram presidentes, o número de evangélicos aumentou exponencialmente, muito mesmo. Então é isso. Está aí os dados para vocês formarem o ponto de vista de vocês, então, meus amigos católicos, evangélicos, pentecostais e neopentecostais. E lembre-se, meu amigo católico, de uns dias para cá, está saindo no jornal aí que apoiadores do Bolsonaro, os bolsomínios, estão batendo em padres já de idade, né? A maioria dos padres, como Júlio Lancelotti, por exemplo, tem já bastante idade, quase a idade do Lula. Então, entram nas igrejas, quebram as estátuas, batem nos padres, fizeram aquele tumulto lá em Aparecida de Norte. E é isso que esse senhor
que os evangélicos dizem, né? Mitos, os pastores evangélicos, muitos dos irmãos não dizem não. Muitos que estão ali na igreja, amém, glória a Deus, tal, mas no coração eles não dizem, eles sabem em quem eles devem votar. Muitos pastores também, mas são obrigados, inclusive sob vara. Se não seguir a denominação da igreja, vão passar pelo conselho de ética das igrejas e vão ser punidos. Assim está a vida desses pastores aí, que estão nessas denominações que apoiam, então, o Bolsonaro. Veja a situação. Só que isso eu já vinha alertando a vocês desde janeiro que isso iria acontecer. E está posto aí agora. Acompanhe, então, a Rádio Vox NGR e tenha o seu ponto de vista correto. Esteja sempre bem informado, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí, dê o seu like, dê as suas observações aqui nos comentários. O programa Ponto de Vista de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Amanhã tem mais, é claro. Tchau, pessoal!